Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs. É muito bom estar com vocês nesta tarde, podendo refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Me chamo Gilmar, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de assistir o vídeo cuja reflexão fora proposta para nós anteriormente. Sou da paróquia Bom Jesus da Pedra Fria, Terra Preta. Espero que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora seja abundantemente derramada sobre os nossos corações. Muito bem, hoje a reflexão que nós faremos será sobre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo do 12 ao 14. É um versículo pequeno, então vale a pena a gente fazer a leitura juntos. Diz assim: Cristo e Adão. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a ser a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram à imitação da transgressão de Adão, o qual figura que havia de vir. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, esta passagem ela é bastante complexa de compreensão, porque requer-se, como pré-requisito para compreender um pouquinho desta passagem, alguns conceitos filosóficos, e isso nós precisamos entender. Por exemplo, se não há a imputação da lei, ou melhor, se não há a lei para dizer o que é certo ou errado, e aquele que erra, aquele que erra não tem clareza dessa lei, o que pode ou o que não pode, não há pecado. Isso é um conceito filosófico. Só é errado se tem um parâmetro para se comparar, se tem uma lei que possa dizer os caminhos a seguir ou aquilo que se deve praticar ou não. Então Paulo está dizendo, quando Adão peca, por ele entrou todo o pecado no mundo. Por quê? Porque existia uma lei para Adão. Se nós olharmos o livro do Gênesis, quando fala sobre o pecado original, a gente vai ver que Deus, ao criar o homem, o coloca no centro do Jardim do Éden, e junto no centro do Jardim do Éden, planta uma árvore que é conhecida por nós, pela Bíblia, como árvore da vida. Deus disse para ele, Deus deu uma lei para ele, para cuidar de toda a terra, e deu uma ordem, que a gente pode considerar como lei: não comais do fruto do centro da árvore, do centro do Jardim do Éden. E o que Adão faz com Eva, é claro, Eles comem da fruta que não deveria comer. E aí a gente começa a refletir, e Deus disse para ele: se você comer desta fruta, com certeza, indubitavelmente, morrerás. Veja, então a lei ela é clara: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Então a lei estava clara. E o que Adão faz e Eva? Adão experimentam da fruta, da fruta proibida, ou do fruto proibido, e aí o pecado entra no mundo. Então, no que consiste o pecado de Adão? No que consiste o pecado de Adão foi a desobediência a Deus. Deus tinha sido claro com ele, e eles não obedeceram à lei que Deus deu para eles. E aí, se a gente parar para pensar, quando Deus cria o homem, Deus nos cria segundo a sua imagem e sua semelhança. Isso para nós é muito claro, para nós que somos cristãos e acreditamos no Deus criador de todas as coisas. Quando Deus o cria, Deus cria o homem e atribui a ele algumas características que são próprias de Deus. E uma das características é a questão da liberdade. É a questão de livremente poder querer ou não querer aquilo que ele acredita ser bom ou não acredita ser bom. Então, quando Deus coloca esta prova, que a gente pode interpretar dessa forma também, Deus quis verificar se o homem, tendo a característica do próprio Deus da liberdade, se esse homem livremente optaria por Deus. Veja, então a prova de Adão nada mais a prova que Deus colocou a Adão, na verdade a prova e a proibição que Deus deu a Adão foi para experimentá-lo, no sentido de que eu criei o homem à minha imagem e semelhança, e eu quero ver se este homem livremente vai optar por mim,
vai querer fazer aquilo que pelo qual eu o criei. Eu quero ver se realmente ele vai sempre utilizar da bondade, da justiça, da verdade e da fidelidade. Olha que interessante, né? E aí o que Adão faz? Adão e Eva pecam, não é? E aí consequência do pecado é a morte. São Paulo já vai dizer, né, o salário do pecado é a morte, mas antes de São Paulo dizer isso, o livro do Gênesis já estava relatando isso para nós, não é? Quando Deus proíbe Adão de comer do fruto proibido. Deus fala muito claro para ele: não comas, porque se comer, com certeza morrerás. E aí o salário do pecado, o que seria o pecado? A desobediência a Deus. Deus nos criou para o amor, para a justiça, para a verdade e para servi-lo, ou seja, ou para estar com Ele, para viver com Ele de uma forma muito íntima. E aí o homem livremente escolhe transgredir a lei de Deus. Qual foi a lei que tinha sido dada para ele? Não comas do fruto proibido, porque senão morrerás. E o homem come, né? E aí entra o pecado. E consequentemente todo o gênero humano, não é? Em Adão herda esta tendência da nossa humanidade, né? Em desobedecer a Deus, ou se afastar de Deus, sair do estado natural pelo qual nós somos criados, de estar com Deus, de permanecer com Deus. Por isso que São Paulo vai dizer, não é? Como por um só homem entrou todo o pecado na humanidade, não é? Aí ele vai contrapor com Cristo. Adão é o desobediente, Cristo é o obediente. Então Cristo traz à humanidade aquilo que nós perdemos em Adão, é o contrário, não é? Adão se afasta de Deus, Adão não segue a lei que Deus deu, e a lei, no caso, a lei é a vida, por isso que o povo judeu tem muito apreço pela lei, não é? Aí é claro, nosso Senhor Jesus, a gente já refletiu sobre isso também, nosso Senhor Jesus Cristo vai abordar essa questão, a lei pela lei, ela mata, não é? Agora, a lei a favor da vida brota do coração de Deus para a humanidade, e a lei a favor da vida é aquela que não escraviza, mas é aquela que aponta a direção correta para o coração de Deus. E a lei por excelência, o resumo de toda a lei está em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos falou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ser fiel a Deus, obediente a Deus, e ao irmão como a ti mesmo, né? Porque no irmão nós temos a presença de Deus no nosso meio também. Então veja, aí aquilo que eu havia dito, né? Retomando aqui, nós só conseguimos compreender, não é, a dimensão do pecado quando a gente tem por natureza, ou quando a gente tem por força da lei, ou quando a gente tem por a lei que é escrita, ou pela lei que é promulgada, o direcionamento das coisas, o direcionamento daquilo que se faz ou não se deve fazer. Por isso que o apóstolo vai dizer, né, de Adão até Moisés, todos pecaram, independente de ter clareza do que é certo ou o que é errado, porque o que acontece com Moisés? Deus estabelece o código moral, que são as leis, os mandamentos de Deus, para que o homem siga, não é? Para que a humanidade, para que o povo não tenha esse pretexto de dizer eu errei porque eu não sabia o que eu tinha que fazer ou não fazer. Por isso que eu disse que o conceito é filosófico, não é? E de fato é filosófico. Veja, quando a gente fala em questão da salvação, veja, quando os cristãos vieram da Europa para o Brasil e trouxeram o anúncio do Evangelho para os povos indígenas, se os povos indígenas que nunca tiveram contato com o Evangelho de Nosso Senhor morressem, eles seriam salvos ou não seriam salvos? Bom, para a gente dizer que os povos indígenas não seriam salvos, nós precisamos compará-lo com algum código moral ou com algum código ético que nós conhecemos, no caso o cristianismo, não é? Como que eles vão para o inferno se eles não tiveram oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo? Veja, não é? Então eles precisavam ter um código ético, moral, religioso, né, que nós acreditamos que nós seremos salvos pela graça de Deus que foi derramada, que foi doada a nós, foi devolvida a nós pelo Cristo. Então nós seguimos o Cristo, nós herdaremos o céu.
não é? O Cristo é o céu para nós, o Cristo é a porta de entrada para a eternidade, para a casa de nosso Senhor. Agora, o indígena nunca conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Veja como que é complexa essa reflexão, e o apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava dizendo, porque ele estava dizendo para o povo romano, e o povo romano, assim como o povo grego, não é? Porque o Império Romano também, ao tomar conta do Império Grego, também faz a assimilação de toda a cultura filosófica da Grécia. E o apóstolo Paulo também, por formação, ele era filósofo. Então ele está sendo claro na fala dele, e ele está contrapondo os argumentos da comunidade de Roma, não é? Alguns cristãos de Roma e alguns filósofos também de Roma, né? Quando ele diz que não é porque eu não tenho a lei escrita que o pecado me é perdoado, porque naturalmente nós já trazemos em nós, não é, aquilo que é bom ou aquilo que não é bom. Naturalmente nós conhecemos, ou nós temos a intuição daquilo que vai nos fazer bem ou não vai nos fazer bem. Veja, interessante que Adão, quando foi colocado no paraíso, não é? No jardim do Éden, né? Quando Adão foi colocado no jardim do Éden, ele já pôde experimentar a bondade de Deus. Ele não conhecia a maldade, porque o mal, vai dizer Santo Agostinho, é a deficiência do bem, ou seja, é a não prática do bem. O mal por si só não existe, isso é um conceito filosófico de Santo Agostinho. Ou seja, naturalmente, quando o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança em Adão, ele já pôde experimentar a bondade, porque Deus é bondade pura. Então o homem já conhecia a bondade pura que é Deus. Ele não conhecia o mal, não é? Porque o mal ele não existe, ou seja, ele não tem subsistência, ele por si só não se sustenta. Isso seria metafísica, né? Na filosofia. O mal, para existir, ele precisa de alguém ou de alguma coisa, ele precisa de um hospedeiro, pensamos dessa forma, não é? E no caso, o que aconteceu? Não é? O mal não existia, não é? E aí o que aconteceu? Ele encontrou em Adão e encontrou Eva, não é? A sua origem. Por isso que a origem do pecado, né? A origem do distanciamento de Deus, a origem do afastamento do bem, a origem do afastamento daquilo que Deus quis para nós quando nos criou, que é estar com Ele, é viver plenamente com Ele, viver na eternidade com Ele, não é? Adão e Eva quis, com o seu ato, né, de desobedecer a Deus, trouxe para nós essa consequência. E aí a consequência de viver, da morte entrar no mundo, né, o pecado, e o pecado o maior pecado o que vai nos levar à morte, e a morte eterna, é claro, que nós estamos falando também. Então veja, a importância de nós termos claro, não é? E o povo judeu fazia isso bem feito, ter claro o que diz os mandamentos, o que diz o código das leis, para que a gente possa trilhar um caminho da retidão, não é? Então o povo judeu tinha todo um código, nós já falamos sobre isso, né? O povo judeu tinha todo esse código muito bem claro, né? Aí nós temos então aí a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É aquele que trouxe para nós a vida, não é? Em Adão nós temos a morte, e em Jesus nós temos a vida, a gratuidade do dom e do amor de Deus. Jesus que traz para nós, que devolve para cada um de nós, não é? E para aqueles que acreditam nele, a possibilidade de poder experimentar novamente esse estado de pureza, que é, na verdade, estar com Deus. Espero que vocês tenham compreendido, não tenha sido tão prolixo, e é importante também nós entendermos um pouquinho dos conceitos filosóficos em relação ao que pode ser considerado mal ou ruim, ou certo ou errado, de acordo com a filosofia, que na verdade, para que se seja considerado, imputado a alguém alguma culpa, a pessoa tem que ter clareza daquilo que de fato, aquilo que é ou não é errado por meio da lei. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.